Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Mas o que é o Terço dos Homens? Eu gostaria de começar dizendo que o Terço dos Homens é uma iniciativa própria de Nossa Senhora. O Terço dos Homens é uma iniciativa de Nossa Senhora. No Brasil, a gente já tem vestígios desse movimento, de como ele acontecia, desde a época da escravatura. Os senhores ali, os donos de fazendas, muitos deles reuniam os seus escravos para rezarem o terço. Só os homens ali. Na CNBB, a gente tem como responsável Dom Gil. Ele é arcebispo arcebispo de Juiz de Fora. Ele está à frente de todas as expressões do movimento do Terço dos Homens. E aqui na Canção Nova, quem começou foi o Eto, nosso querido Wellington da Silva Jardim. Toda terça-feira ele começou a chamar os homens para rezar lá. E depois eu fui assumir isso. Mas a gente percebe, às vezes eu vou em missão pelo país, falar sobre afetividade e sexualidade, que eu tenho um livro escrito, né, 5 fases do namoro. Também saio com o pessoal do Revolução Jesus, a Magda está aqui, que é do Revolução. Mas nessas missões que eu vou, mesmo quando o tema não trata sobre Nossa Senhora, porque eu também escrevi esse livro aqui, então muita gente me chama para ir pregar, para ir partilhar sobre ele. Interessante que mesmo quando o tema não é sobre Nossa Senhora, sempre vem alguém do Terço dos Homens ali falar: eu acompanho você pela televisão, eu acompanho lá, olha, sou do Terço dos Homens aqui, e aqui aconteceu assim, assim, assim. Mas eu digo que o Terço dos Homens é uma iniciativa de Nossa Senhora, porque a gente vai vendo em todos os lugares que a gente passa, os relatos que vão contando para a gente, não tem como ser coisa da humana. Não tem como ser coisa dos homens. É a iniciativa do céu. Geralmente, o Terço dos Homens, não se tem aquele convite formal para a pessoa. Geralmente as mulheres, na paróquia, no grupo de oração, aonde tem ali que ela frequenta, o padre, o coordenador vai lá e diz: olha, vai ter Terço dos Homens, tal. Mas assim, de uma forma geral, de uma forma pública. E ainda pede que as mulheres não chamem os seus maridos. Não força para ele ir no Terço dos Homens, não. Lá no seu trabalho também tem muitos homens que você acha que deviam. Reze para ele vir, mas não fale para ele que tem aqui. Os homens ficam sabendo que naquela paróquia, naquele bairro, naquela localidade, tem o Terço dos Homens. E alguma coisa dentro deles os move, e eles vão ver do que se trata. Quem chamou? Quem é que chama? Uns dão desculpa que, eu vou por uma curiosidade. Porque quando eu era pequenininho, quando eu era criança, em casa minha mãe e meu pai tinham o costume de rezar o terço. Então faz tanto tempo que eu não falo mais com Nossa Senhora, faz tanto tempo que eu não vou mais à missa, tanto tempo que eu não frequento mais a igreja. Então vou lá para ver, até para uma saudade daquele tempo com os meus pais. Outros vão por causa da situação que eles estão mesmo. Sabe aquela coisa de quando não vai por amor, vai pela dor? Tem muitos homens sofrendo e vão procurar o Terço dos Homens exatamente por causa desse sofrimento. Vamos rezar um pouquinho, né? Nossa Senhora se usa de alguma dessas desculpas, de algum desses motivos, para mover o coração. Alguma coisa interiormente ali diz para eles: vá participar, vá rezar o terço. Uma outra característica do Terço dos Homens é que é algo bem objetivo, bem cara de homem mesmo. Não tem palestra, não tem missa, não tem nada que vai deter o homem por mais tempo do que a simples oração do terço. Eles vão lá para rezar,
só o terço. Acabou o terço, vão embora. E aí a maravilha, gente. Todo quanto é lugar onde tem o terço dos homens, sempre tem o testemunho. Eu saí de uma vida de bebida, eu saí de uma vida de droga, eu saí de uma vida de adultério, de prostituição. Essas transformações de vida que a gente vai vendo, só por causa da oração do terço. Não tem pregação, que nem a gente está fazendo aqui, não tem missa, não tem homilia, não tem nada. O que transforma? Por que esses homens são impelidos, impulsionados a ir rezar o terço e chegar lá mudam de vida? Não é algo que vem do céu? Não é uma iniciativa de Deus? E muitos ainda testemunham. Eu saí desse tipo de vida, como é que eu vou trair a minha esposa e vou continuar frequentando o terço dos homens? Não tem cabimento. Não dá para mim ir no terço dos homens e continuar frequentando o boteco. Eles mesmos percebem a incoerência de uma vida e de outra. Percebem a incoerência que há entre uma vida de oração e assumem aquilo verdadeiramente na sua vida. Não cabe mais. Porque agora eu sou um homem de Deus, um homem que reza. E isso é só o princípio, porque depois o que acontece? Esses homens largam seitas secretas, falsas religiões. Muito daquilo que eles fizeram durante a sua vida inteira, tentando encontrar felicidade, tentando encontrar um conforto, tentando encontrar algo, um sentido para a sua vida, eles deixam tudo de lado e agora passam a frequentar as missas. Quantos e quantos homens eu já ouvi dizer, faz tantos e tantos anos que eu não vou numa santa missa, que eu não confesso. Eles voltam para a confissão, eles voltam para a santa missa, eles voltam a comungar, eles têm uma vida de oração, têm uma vida engajada na igreja. Tem alguém na sua família que precisa desse tipo de conversão? As nossas famílias precisam. Então por isso que eu digo que o terço dos homens, antes de qualquer definição, que é um lugar onde vão lá, simplesmente os homens se reúnem. E geralmente mulher não entra, viu? Geralmente mulher não entra. Mas antes de qualquer uma dessas definições, o terço dos homens é um socorro de Nossa Senhora para os homens nesse tempo. Talvez a gente pensa, né? Com tantas mulheres hoje na igreja, levanta a mão as mulheres. Maioria avassaladora. Será que Nossa Senhora olhou e falou, não, está faltando alguns homens aí, vamos movimentar aqui um terço dos homens para ver se tem mais homem na igreja? A sociedade tem cada vez mais passado por dificuldades, porque nós vivemos uma séria crise de paternidade hoje. E é esse o resgate que Maria está fazendo. A sociedade nossa, ela tem se desvirtuado, tanto homens quanto mulheres, tanto crianças quanto adolescentes, porque nós vivemos uma crise de paternidade. O homem não sabe mais o seu lugar. O homem não tem tomado a frente diante da sua família. E quantas mulheres têm se sentido oprimidas, porque muitas vezes têm que fazer o papel de pai e de mãe. Verdade ou não é? Desculpa, homens, mas nós estamos omitindo o nosso papel perante a sociedade. Nós estamos omitindo o nosso papel perante a sociedade. Desde a época das cavernas, o cérebro do homem e da mulher foi formado diferente. Ele foi sendo adestrado de uma forma diferente. E a gente desenvolveu capacidades diferentes. A ciência hoje tem estudado como que o homem e a mulher é diferente
Não é só fisicamente, psicologicamente falando, nós somos muito diferentes. A mulher, enquanto ficava na caverna, cuidando do fogo para não apagar, cuidando das crianças, o homem saía para caçar. A mulher desenvolveu uma capacidade de ter múltiplas tarefas num momento só, tudo numa hora. Não podia deixar o fogo apagar, não podia deixar a criança sair da caverna, tinha que cuidar da criança para ela ir no fogo, não só de uma criança, mas de todas que tinham ali. A mulher foi tendo uma visão periférica, uma visão ampla. Mas principalmente a mulher foi ficando um ser sensível. Porque para interpretar o choro de uma criança, se é fome, se é sono, criança que não sabe falar, só quem estava ali, e a sua biologia, o seu lado psíquico, desenvolveu essas habilidades. O homem saía para caçar. O homem saía para buscar o sustento. Então o homem teve que desenvolver outras percepções, outras características diferentes da mulher. Geralmente o homem tem foco. Por quê? Porque caça é foco. Ele não quer saber o que está acontecendo aqui ao seu lado. Ele tem um foco. Era a caça. Ele vê lá aquele animal e ele quer abater aquele animal. Aí a gente ficou objetivo. A gente tem um foco. Nós somos mais objetivos do que as mulheres. A gente foi desenvolvendo um senso de localização, porque quem sai para buscar o sustento depois precisava voltar. Então tinha que saber onde estava. Tinha que saber para que direção que ficava a caverna, que direção que ficava a sua família. A gente foi desenvolvendo um senso prático das coisas. Pão é pão, queijo é queijo, pau é pau, pedra é pedra. A mulher não, a mulher alguma coisa pode significar várias outras coisas. Não é assim? Tem gente balançando a cabeça ali para mim. O homem foi ficando mais racional e a mulher mais sensitiva, emotiva. É interessante, né? Algumas coisas a gente vai vendo dessas diferenças assim. Manda o homem achar o pote de manteiga dentro da geladeira. Ele não acha. Ele não acha. Ele chega ali, a mulher não, ela já tem uma visão mais periférica, então ela olha ali e parece que ela identifica tudo. O homem não. Então a gente foi criando essas características um tanto quanto diferente uns dos outros. Mas tudo aquilo que a gente é, todas essas características, elas têm uma finalidade que Deus nos deu. O Papa João Paulo II, na Teologia do Corpo, vai falar que a plenitude do ser humano, a plenitude da mulher está na maternidade. E a plenitude do ser masculino está na paternidade. Não no sentido de gerar fisicamente somente, é também isso. Mas tudo aquilo que você é, todos os seus dons, todas as suas habilidades, todos os seus talentos, tudo aquilo que você aprende, eles têm por finalidade última a paternidade e a maternidade. A mãe, mesmo a celibatária, mesmo a freira, ela tem o dom de ser mãe, de cuidar espiritualmente, de trazer para si, de interpretar os sentimentos, de ver no profundo do coração aquilo que a pessoa está vivendo, está passando. A paternidade é feita de uma forma diferente. Lembra no Antigo Testamento, aquele Deus guerreiro, que vem e chama um profeta que não sabe nem falar, só apenas uma criança. O outro era gago.
O outro estava lá numa terrinha, lá, peraí, vem cá que eu vou te dar uma terra. Eu vou te dar, você vai ser pai de uma multidão, você vai ter um país. Os dons masculinos, eles são feitos para chamar e dar estímulo, lançar pela vida, lançar na aventura. O diácono cantava de manhã aqui. Como é que é mesmo a música dele? Quando o filho se machuca, quem é que ele chama? Mas quando o filho quer dinheiro, chama o pai. Quando o filho se machuca, quando alguma coisa acontece, vai para a mãe. Porque ali ele sabe que é colo, é acolhida, é carinho. A mãe, ela quer reter para si. A mãe, ela quer muitas vezes garantir uma segurança, garantir um amor ali. Por quê? Porque é o fruto das suas entranhas, é o fruto do seu ventre. Então ela não quer perder. Por que tanta piada de sogra? Por que não tem piada de sogro? Diz que uma família foi lá para a Terra Santa, aí chegou lá, foi a família toda e foi a sogra junto, né? Aí chegou lá, a sogra morreu. E aí o genro, não, nós não vamos enterrar ela aqui. Não, mas não dá tempo, a esposa falando, mas não vai dar tempo, porque imagina, até chegar o corpo lá no Brasil demora muito tempo, e tem toda a burocracia. Não, mas nós vamos enterrar lá no Brasil, vamos enterrar lá perto da gente. A esposa já estava compadecida, falando, nossa, que lindo, eu não sabia que meu esposo tinha esse amor pela sogra, pela minha mãe, né? Aí comentou com ele, falou, não senhora, há 2000 anos atrás enterraram um homem aqui, depois de 3 dias ele ressuscitou, vai que acontece o mesmo, volta para o Brasil. Tô brincando, gente. Vou aproveitar aqui e mandar um beijo para minha sogra, porque eu amo de paixão ela, de verdade, ela é muito, muito boa. Mas exatamente, porque geralmente a mulher, a mãe, ela quer se apegar, ela quer cuidar, o filho casa, a filha casa, e ela parece que não quer dar aquela liberdade. Agora, quando é com o pai, tem mãe que fica desesperada, o pai coloca o filho em cima do guarda-roupa e fala, pula filho, pula. E o filho vai aprendendo, por quê? Porque o carinho de pai é estímulo, lança pela vida. Com o que você aprendeu a andar de bicicleta? Geralmente é com o pai, porque a mãe não tem coragem, gente. A hora que vê o primeiro tombo da criança, não, pelo amor de Deus. O pai não, o pai vai lá e tira a rodinha. E a gente vê hoje, pela essa falta de paternidade, tantos adultos mal acabados, tantos adultos sofrendo, muitas vezes não consegue sair para procurar um emprego. Por quê? Porque não viveu uma situação de estímulo. Alguém que diga para você, vai, você consegue. Eu estou aqui, junto com você, te dando aqui na retaguarda, o tempo todo te amparando. Nós homens, mesmo os solteiros, nós somos chamados a ensinar os mais jovens, a trazer para fora. A mãe, ela se identifica profundamente com aquilo que é interior, com aquilo que é interioridade, com aquilo que é coração. A mãe entende, se o filho está apaixonado, se o filho está vivendo alguma coisa assim, ela percebe logo. Mas o pai não. A mãe cuida das coisas de dentro, daquilo que é interior. O pai é externo. A gente vê nos discursos de Jesus, ele usando exemplos que ele viu com a sua mãe. Cuidado com o fermento dos fariseus. A mulher, quando varre a casa, quando perde uma moeda, ela varre a casa até encontrar a moeda. Gente, esse tipo de atividade, o homem da sociedade judaica lá no tempo de Jesus não podia fazer.
Só que Jesus aprende uma profissão com seu pai. E muitas vezes vão fazer referência a ele como o filho do carpinteiro. Eu tenho muito claro para mim, eu aprendi com a minha mãe a rezar. A gente morava na fazenda, tinha um fogão de lenha. Todo dia à noite a gente rezava o terço ali no fogão de lenha. E minha mãe que sabia contemplar os mistérios, e ela que foi ensinando, e foi muitas vezes dando gosto para a gente pela oração. Só que meu pai que me ensinou a fazer algumas artes, meu pai que me ensinou a dirigir, meu pai que me ensinou a nadar. Mesmo o pré-adolescente, ele tem crianças atrás dele, em que muitas vezes é ele que vai ensinar algumas coisas ali da escola, daquele ambiente onde eles estão. Os jovens têm os pré-adolescentes ali atrás dele. E os pais têm os filhos. Os pais têm os filhos, em que você, homem, você que tem que ensinar, tanto faz se for menina, se for menino, é você quem vai ensinar essa criança a viver. É você quem vai dar as primeiras lições de vida. Enquanto a mãe trata das coisas do coração, as coisas da espiritualidade. Por que a gente vê mais mulher na igreja do que homem? Porque a mulher é mais sensível às coisas espirituais. O homem é mais sensível com as coisas que ele pode tocar, naquilo que ele é objetivo, naquilo que é concreto, ele pode pegar, ele pode transformar. Tira a visão do castigo, tira a visão daquilo que a gente só acha que é o castigo. Mas quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o que Deus disse para cada um? Gênesis até o capítulo 11 é metáfora. Não aconteceu exatamente daquele jeito, os 7 dias da criação, a igreja sabe disso hoje. Mas o que Deus disse para Adão e disse para Eva? Para Eva, ele disse: os teus desejos te arrastarão para o teu marido. A mulher precisa do amor, ela precisa viver o amor. Interioridade, coração, sensibilidade. E para o homem, para Adão, Deus disse: com o suor do teu rosto vai tirar o alimento da terra. Não foi isso? O homem, ele se identifica a partir dos elementos do cosmos. Quando ele pode transformar, quando ele pode trabalhar, quando ele pode fazer. Nós homens temos uma facilidade muito grande com essas coisas externas. A criança, quando nasce, ela se identifica com a mãe quase como uma extensão do seu próprio ser, porque ela saiu de dentro daquele organismo, ela é amamentada por aquele corpo, então é quase como ela mesma. O pai é essa referência de um mundo externo que vem quebrar um pouco disso. Está naquele ambiente, mas vem proporcionar coisas distintas da criança e da mãe. Quebra um pouco esse ambiente. Interessante que um autor disse há poucos dias assim, que os pais antigos eram autoritários. Os pais de hoje, quase como um objeto de ilustração. Mas a paternidade do amanhã, ela não haverá. A paternidade do amanhã não haverá. A gente vem de uma época em que muita coisa foi conspirada para que se fosse desvirtuado o papel da família, e principalmente o papel do homem hoje. Depois das grandes guerras, depois do pós-guerra, e muitos imigrantes vieram para cá, imigrantes europeus, mas a Europa, devastada pela guerra, precisava ser reconstruída. Então muito se propagou da ideia: primeiro a obrigação, depois o lazer. Primeiro a obrigação, depois o lazer.
Só que os filhos desses que chegaram aqui e tinham isso como lema de vida, primeiro a obrigação, depois o lazer, se rebelaram, se revoltaram. Poxa, a gente não tem liberdade para nada. E foi aí que aconteceu a revolução sexual. Com o evento da pílula, também deu uma liberdade muito grande para a mulher. E aconteceu também o feminismo. Foi nessa época que começou a se propagar o feminismo. Então foi uma geração que lutou pela liberdade de não fazer nada, por ser livre. Então tudo pode, tudo é válido, porque nós queremos liberdade. Faça o que quiser do seu corpo. Só que os filhos dessa revolução, eles tinham liberdade, que assim os pais os tratavam. Só que eles começaram a ver uma necessidade de ter coisas. Por que adianta a liberdade se eu não posso usufruir da forma mais plena? Nós precisamos de aparelhos de controle remoto para nem sair do sofá. Nós precisamos de mais automóveis. Nós precisamos ter piscina em casa. Nós precisamos ter bens materiais. E assim foi construída essa geração. Só que os filhos desses tinham liberdade, tinham bens e serviços, só que é uma geração que não tem os pais, não tem presença dos pais, porque os seus pais não têm tempo, não tem tempo de estar junto, não tem tempo de ensinar. E aquilo que foi fomentado lá na década de 60, de 70, de um liberalismo, é aquilo que prevalece hoje. Tem-se liberdade para tudo, tem-se bens e serviços à vontade. Muito fácil você ter as coisas hoje. Os pais vivem ocupados. E as famílias estão sendo cada vez mais destruídas. E esse ser masculino, que tem essa característica de Deus, de dar estímulo, de foco, de objetivo, acabou se afundando aonde? Depois, quando veio esse feminismo, eu li uma matéria numa revista há poucos dias atrás, do mês de março. Uma mulher, uma dissidente lá dos anos 60 e 70, agora com 66 anos, ela dizia assim: a minha geração foi uma geração que deu com a cara na parede. Sabe quem vão ser felizes, as mulheres felizes no futuro? Aquelas com uma família grande, uma grandiosa família, cheia de filhos. Tudo aquilo que o feminismo lutou contra. E ela ainda dizia: não se trata hoje de não considerar, não querer dar para a mulher aquilo que ela conquistou, que ela merece, de equiparar os salários, de dar a chance da mulher trabalhar e ter cargos, altos cargos nas empresas. Não se trata disso, mas se trata de que nós tomamos o lugar dos homens na sociedade. Nós fabricamos um homem ao nosso modo. Ela ainda dizia que a sociedade, hoje a classe média é privilegiadamente uma sociedade feminista. Principalmente na classe média, a gente vai ver isso. E o homem foi ficando de lado, e o homem foi ficando de lado. Ensinaram os homens dessa geração, da nossa sociedade de hoje, que o importante é trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Porque tem-se uma família para cuidar,
tem-se obrigações a fazer, tem-se metas a cumprir. E se você não dá aquele tênis de marca para o seu filho, se você não dá o cartão de crédito ali para sua esposa, se você não tem condições de entrar nesse consumismo hoje, que você não vai ser feliz. E é onde que o homem desconta suas frustrações. A mulher também não é contente hoje com essa onda do jeito que está, com as coisas do jeito que estão. Mas muitas vezes a mulher, ela acaba tomando sua família, e ali ela toma posse realmente, e às vezes ela faz o papel de pai. E aonde está o homem moderno? Se afundando naqueles mesmos lugares que eu falei no começo dessa pregação, onde Nossa Senhora está indo retirar os homens. É na bebida, é no hobby, é no futebol, é na pornografia, é na internet. Nós estamos buscando validar a nossa masculinidade nessas coisas. Nós homens, não assumimos o nosso papel, e nós estamos buscando um sentido para a vida. Como eu disse, uma validação. Parece que algo que autentique aquilo que nós somos, mas nós estamos perdidos. Por que tanto remédio para a impotência hoje? A questão não é o sexo, pelo prazer. É porque na essência do homem, o demônio sabe que quando você começa a mostrar para um homem que ele é fraco, que ele é impotente, que ele não pode, e que não tem sentido nada na sua vida, você está acabando com esse homem. Mas de uma forma enganosa, tentam dizer que tudo isso ele vai conseguir, adulterando, traindo, buscando sexo. Homem de Deus, aonde você tem gastado a sua potência? Não estou falando de potência sexual. Homem de Deus, onde você tem gastado os seus dons de trazer para perto, para estimular, para ensinar? Onde você tem usado a sua força? Muitos acham que quando a gente fala força é uma coisa bruta, né? Até tem gente que diz, macho que é macho não atravessa a rua, arrasta a calçada, né? Cata lá do outro lado. Não é para ser ogro, mas você tem uma força interior dentro de você. Onde que você tem usado essa força? Aonde você tem colocado esses atributos masculinos? Quem que você tem ensinado? Talvez você não tenha filho, mas lá na empresa que você trabalha tem um jovem aprendiz, tem um estagiário lá. Gente, quanta piada de estagiário também a gente vê hoje. Mas quem que vai lá e ensina? Como que faz? Como que se tem essa destreza com as coisas do mundo? Com as coisas externas, com aquilo que tem que se fazer, com aquilo que é a nossa obrigação? Ou onde você tem descontado as suas frustrações? Onde você tem usado os dons que Deus te deu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que você é enquanto homem, tudo aquilo que você aspira, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que vai te trazer uma realização, uma felicidade, está na forma de você desenvolver aqueles dons que São José tinha.
Por isso que Maria, que conviveu perto de Jesus, o homem pleno, e perto de São José, que homem magnífico, meu Deus, que grande homem. Você precisa assumir essa paternidade. Você precisa assumir essa paternidade. De que modo? Deixa eu dar alguns pontos aqui para você. Trabalho. Seja um homem trabalhador. Seja um homem que dá esse exemplo do trabalho. Muitas vezes você tem um trabalho intelectual, mas às vezes o seu filho, ele precisa ver você colocar a mão na massa, porque o trabalho masculino diz de mexer com as coisas, os elementos da natureza, os elementos do cosmos. Vai e transforma essas realidades. Quão bem que faz para um filho ver o pai lavando o carro, ver o pai consertando o encanamento dentro de casa. Não estou falando que é para você fazer só isso, mas eu estou dizendo que mesmo que você tenha um trabalho intelectual, faça alguma coisa ali junto com o seu filho. Depois a gente fala assim, poxa, a juventude hoje ninguém quer saber de trabalho, não quer saber de nada. Quando é pequeno, muitas vezes é mais fácil para a gente. Você vai lavar o carro, ou então manda no posto, ou então a hora que a criança vem ali junto com você, pega e fala, não, está atrapalhando, deixa para lá. Gente do céu, é preferível um risco num carro, é preferível que essa criança faça alguma coisa de errado ali com você hoje, do que ele não crescer um adulto saudável, um adulto que saiba fazer as coisas. Um adulto que nunca colocou a mão em nada porque você não deixou, porque você não fez. O trabalho parece que diz de algo da gente, parece que a gente se identifica, o eu com o trabalho. Parece que a gente se entende. Quanto a mulher, para se entender, ela mergulha dentro do seu coração e ela se entende, a gente parece que não, parece que é alguma coisa aqui fora que eu tenho que fazer, que eu tenho que mexer para poder me entender. Segundo ponto, honestidade. Seja uma pessoa honesta. Seja uma pessoa honesta. Muitos hoje vão pelo jeitinho, né? Dá um jeitinho das coisas. Ou então vou ali no supermercado, a pessoa do caixa deu o troco errado. Opa! Homem de Deus, seja uma pessoa honesta. Quão bem vai fazer para o teu filho ver um testemunho seu nesse sentido? Você foi ali no supermercado, o caixa deu o troco errado. Olha, deu a mais. Você me deu a mais aqui. Quanto que os jovens precisam identificar nos mais velhos pessoas honestas. Quanto que o nosso país está carente de gente honesta. Parece que quando a gente é honesto, quando acontece algum ato de honestidade, vira notícia. Aquilo que deveria ser normal, tornou-se incomum. E o que deveria ser incomum, tornou-se normal. Terceiro ponto, seja um homem íntegro. Seja um homem íntegro. Íntegro dentro da sua casa, com a sua esposa. Meu Deus do céu, como que a gente vê jovens destruídos quando a gente sai por aí para falar com a juventude? Como que a gente vê que os filhos, eles sabem quando o pai está traindo a mãe. E não é difícil a gente ver jovens falando, eu não quero me casar, eu não acredito no casamento. Por quê? Porque muitas vezes seus pais não são íntegros. Honre com seus compromissos. Falou, prometeu, cumpra, faça.
Mesmo para criança, hoje é dia de tomar sorvete. Às vezes está fazendo mãe ali. Se você parar de chorar, vou te levar para tomar um sorvete. Se você prometeu, cumpra desde pequeno, que ele vai aprender que a palavra tem força e deve ter. E um dos principais pontos, o último ponto, mas eu acho que o principal que São José tinha: seja magnânimo de coração. Seja magnânimo de coração. O que é isso? O que é ser magnânimo de coração? Eu citei São José agora há pouco, não foi? Falei dessas qualidades de São José. Gente, você imagina o que é estar na situação de São José, saber que a sua noiva, aquela prometida em casamento, agora tinha ficado grávida. Ele que não era de Nazaré, mas estava lá, estava morando lá. Ou pelo menos tinha planos de, depois que se casasse, morar em Nazaré. José era de Belém. O que ele estava fazendo em Nazaré? Estava construindo a vida. O tempo do noivado, do desposamento que a Sagrada Escritura traz, é um tempo em que a mulher preparava o enxoval e o homem preparava a casa. José tinha construído, ou estava quase terminando de construir uma casa. José devia ter sua oficina de carpintaria já em Nazaré. Mas de repente uma notícia que chega, que vem abalar tudo aquilo. Todos os sonhos de São José foram destruídos. Não foi só a sua área afetiva, não foi só o seu coração que foi machucado naquele momento com aquela notícia. Mas o que São José decide fazer? Ele tinha direito de pedir o apedrejamento de Maria, não tinha? Mas o que ele resolve fazer? Assumir a culpa para si. O pouco que ele tinha até aquele momento era o seu nome, era a sua honradez. Eu vou sujar o meu nome aqui nessa cidade, nesse ambiente, mas eu não vou permitir que uma vida seja tirada, 2 vidas sejam tiradas, simplesmente por causa disso. José ia abandonar em segredo Nossa Senhora. O resto da história você sabe como é que se desenrolou. Maria não traiu José, e o fruto daquela gravidez, Jesus, o Filho de Deus, que José assumiu. Mas você imagina depois, um ambiente ali, eles já casados, talvez Jesus já com alguns anos de idade. Você imagina as histórias que se contava naquela casa? Você imagina aquilo que eles diziam a respeito desse episódio? Maria podendo olhar para São José, bem no fundo dos olhos dele, e perguntando assim para ele: você deixaria tudo aquilo que você construiu aqui por minha causa? E ele respondendo: sim, deixaria. Você deixaria a casa? Você deixaria a sua oficina? Deixaria. Você ia manchar sua honra, o seu nome, para me proteger, mesmo pensando que eu tinha feito algo errado contigo? Sim. Gente, isso é um coração magnânimo. Isso é um coração grandioso. Isso é um coração misericordioso, mas também magnânimo. Imagina Jesus, o quanto que ele não foi impactado com essa conversa de Maria e de José. Com certeza eles tiveram. Com certeza eles tiveram. Ou pelo menos Nossa Senhora falou: olha, seu pai ia deixar tudo isso, ele fez tudo isso, olha que grande homem é seu pai. Homem de Deus,
você que está nos acompanhando aqui no Rincão, você que está nos acompanhando em casa, é esse o papel do homem dentro da sua família, é esse o papel do homem dentro da sociedade. Você tem que absorver isso para você. Você tem que ter esse coração magnânimo, que olha as outras pessoas, não a partir do mérito, muitas vezes, que olha um filho, que olha um jovem, e que mesmo no erro acolhe, e que mesmo no erro traz para perto, e ensina como fazer o certo. Ah, homem de Deus, se você entender isso, se você levar isso para a sua vida, não é fácil não vou falar que é fácil, é dolorido, principalmente no começo, é dolorido. Mas a sua esposa merece esse amor, os seus filhos merecem esse tipo de amor, nada menos do que isso. Mas nos dias de hoje, Nossa Senhora tem chamado os homens de volta, de tudo aquilo que a gente faz de errado, tudo aquilo que são os caminhos tortos que nós andamos, e pede para nós homens, vem de volta. A mãe, muitas vezes, é esse elo de ligação entre os filhos e a paternidade. A mãe é esse elo de ligação dentro de casa. Ela é a ponte dos pais, aquilo que os pais resolvem, ela também com os filhos. Dentro da grande família de Deus, nós precisamos de uma mãe também para fazer esse elo de ligação. Como tão bem falou o Padre Paulo Ricardo, nós precisamos de uma mãe porque a gente tem medo de Deus. Assim como muitas vezes a gente tem medo do pai. A gente precisa de uma mãe para dar colo para a gente primeiro, para depois ela ir contar a arte que a gente fez. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei que caminhos que você tem andado, eu sei que Nossa Senhora hoje está te chamando. Vamos ficar de pé? E muitas vezes o sentido para a vida, a paz, a tranquilidade que tantos homens não têm encontrado nos vícios, na bebida, no boteco, na pornografia, com a amante, num hobby, muitas vezes descabido, tem encontrado dentro do terço dos homens. É o que a gente mais ouve falar. Esses homens, eles encontram um sentido para a vida, parece que se envolvem com a igreja, se envolvem com as coisas de Deus, exatamente porque eles viram um sentido para tudo aquilo que eles são. Qual é a paz que você tem procurado? Qual é o sentido na sua vida que você tem procurado há tanto tempo e não tem encontrado? Nossa Senhora disse que não há problema, disse em Fátima, de ordem, eu sempre gosto de repetir isso, não há problema de ordem pessoal, de ordem familiar e de ordem social, que a oração do Santo Terço não ajude a solucionar. Não há problema de ordem pessoal, familiar e social, que a oração do Santo Terço não ajude a solucionar. E eu quero lançar um desafio aqui para os homens. Junte a sua família, você como chefe de família, junte a sua família para rezar, pelo menos 1/3 por dia. 1/3 por dia. Para você ver se vai ter na sua família problema de droga. Seu filho até pode ir para a droga um dia, mas ele volta por causa desse teu testemunho. Para ver se há divisão, para ver se há separação nas famílias.
ou seja lá o que de ruim que você tem vivido, eu te desafio aqui a começar a rezar, puxar a sua família para rezar um terço todos os dias. Reze pelos seus filhos, reze pela sua esposa. Daqui a um tempo você vem e me procura aqui e fala para mim se aquilo ali não foi solucionado. A promessa não é minha, é dela, é de Nossa Senhora. Foi ela quem disse. E que maravilha, gente, quando a gente pode exatamente se encontrar, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente tem de bom num lugar, e esse lugar se chama paternidade. É ali que você vai se encontrar. Se espelhe em São José, mas peça para Nossa Senhora te ensinar como ser igual a Ele. Eu queria convidar as mulheres agora a impor as mãos sobre esses homens que estão aí perto de vocês. Lembra do seu marido, lembra do seu filho, enfim, lembra daqueles próximos a você na sua vida. E vai entregando, vai colocando esse homem, toda a sua missão, tudo aquilo que ele traz no coração, toda essa vontade de ser cada vez mais para a sua família, de ser cada vez mais próximo. Reza por ele, talvez alguns vícios que ele traga, pelos caminhos errados que ele andou. Solta a sua voz na linguagem dos anjos. Ora no Espírito. Enquanto você reza, você mulher reza, deixa nessa oração, através dessa oração também, Deus suscitar dentro de você uma nova confiança pelos homens. Você que muito vem desacreditada, ou até fez algum voto íntimo, no sentido de que não acredito mais, não quero mais. Não deixo mais o meu marido se aproximar de mim em certas circunstâncias. Deixa Deus despertar no seu coração uma nova confiança. Isso. Consagra esse homem agora no coração da Virgem Maria. Todas as suas lutas, as suas dores, tudo aquilo que ele vem lutando, perseguindo, nós entregamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou pedir agora para os homens, impõe as mãos sobre as mulheres. Eu sei que nós somos poucos, meio de tantas, graças a Deus, mas usa dessa sua autoridade espiritual. Talvez seja sua esposa que esteja aí do seu lado, mas põe a mão também sobre as outras mulheres. Reza por esses corações que tantas vezes feridos, machucados, desesperançados, por aquilo que a gente homem, por aquilo que muitos homens fizeram na vida delas. Impondo as minhas mãos o meu primeiro ato. Quero até chamar o Padre Paulinho aqui também, para a gente poder impor as mãos sobre todos aqui. Mas o nosso primeiro ato aqui, de estar pedindo perdão para vocês mulheres, por todas as vezes que a gente não cumpriu o nosso papel,
por todas as vezes que faltou atenção, carinho, por todas as vezes que a gente não foi homem de verdade. Nós pedimos perdão e oramos na linguagem dos anjos por vocês. Shirio ela canturio la barela 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 varie. Shirio ela la 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 barela 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 varia. Candelaria la barela handala canturio la barela barela varie. Shirio ela barela 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 vario. Entregamos vocês também no coração de Nossa Senhora. Ela que é mulher como vocês e conhece tudo aquilo que vocês vivem e estão vivendo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.